Graça e paz, bom dia. Vamos à leitura do Salmo 1. Abençoado com, Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Graças a Deus pela sua palavra. Estamos a falar agora sobre o método de oração. O pastor, o escritor Matthew Henry, a pronúncia é algo parecido com isso. Ele propôs em seu livro um método, e é um método escriturístico, é um método bíblico para construir-se uma rotina de oração. Então ele apresenta a Bíblia, a palavra de Deus, como referência à metodologia por ele proposta. É certamente a mais segura apresentação sobre o desenvolvimento da disciplina da oração. Nós sabemos que a religião é o centro da alma, do coração humano. Tá? A história da humanidade é a história da religião, da religiosidade humana. Não existe povo, civilização, cultura, tribo, não existe grupo humano sobre a Terra em toda a história da humanidade que não tenha se dirigido ao Deus invisível em oração. Não há povo que não tenha se prostrado diante do invisível em oração. Não existe cultura em que não tenha se desenvolvido a presença de indivíduos que atuam como que sacerdotes de Deus dos céus, orientando o povo na devida, na correta postura diante de Deus. Ainda que em diversos momentos, que em muitas ocasiões, essa religião tenha descambado para idolatria, ou para outras práticas pecaminosas, condenadas, ainda assim, a religião, a religiosidade humana, ela, de um modo geral, ela mais contribuiu do que atrapalhou o curso da humanidade. Tá? Por quê? Porque a religião impõe um limite, a religião impõe um padrão, a religião busca a conduta correta diante de Deus, diante dos céus. A religião busca estabelecer na vida dos homens a conduta correta, a postura correta. Alguns interpretam religião como religação ou um ato de religar o homem com Deus. Mas a palavra religião ela está mais voltada para a correção, para a retidão. Tá? Você fala, mas há religiões que eram brutais, há religiões que eram totalmente permissivas, há religiões que contrariam as escrituras. Sim, mas em todas elas há a imposição clara de um limite. Tá? O limite diz respeito à conduta. Por exemplo, a conduta irreverente ou desenfreada era limitada a um período do ano. Então, a religião ela mais ajuda do que atrapalhou. Tá? A religião é o que mais ajudou o ser humano. Mas nós não estamos preocupados em estudar a história das religiões. A nossa fé é em Deus, é em Cristo Jesus. Cremos em Deus e cremos no Salvador Jesus Cristo. Tá? O que a religião cristã, o que o cristianismo ensina nesse respeito? Ensina muito. Ainda que discordemos de muitos mestres espirituais aí do passado e alguns que tentam se apresentar no presente, todos eles deixam claro a necessidade de se estabelecer uma rotina de oração. E o coração da religião, a alma da religião,
O espírito da religião é a oração. É a oração. Não existe religião sem oração. Não existe espírito humano voltado para Deus sem o estabelecimento de uma postura de reconhecer em Deus aquele que é suficiente em todas as coisas, aquele que é perfeitamente capaz de nos socorrer nas nossas dificuldades, sejam mínimas, sejam gigantescas. Aquele que está sempre disposto a nos ouvir na nossa alegria, na nossa tristeza, no nosso desespero. Em Deus temos a segurança de que Ele nos livrará da morte e nos concederá a vida eterna. Então há duas posturas de indivíduos, há duas posturas possíveis para o indivíduo, para a humanidade, segundo aqui o salmista. Tem o zombador, tá? Aquele que é chamado de, que segue o conselho do ímpio. Isso religião não é para mim, eu estou acima disso. Como dizem alguns pastores hoje em dia. É claro que alguns desses homens, eles são bons em recursos de oratória e alguma fala de um ou outro é uma provocação para a polêmica. Então você acaba caindo numa armadilha, né? Ele faz uma provocação, estabelece uma polêmica e se você não tiver cuidado, não tiver uma mente atenta, na verdade você está caindo numa armadilha, numa cilada. E ao entrar no debate, no enfrentamento, você será conduzido a uma consequência óbvia da sua defesa. Você fica indignado com algo que a pessoa disse e na sua indignação você se expõe e ele vai usar essa sua exposição para quebrar você, quebrar a sua mente e apresentar o ponto dele. Eu não respeito absolutamente essa postura, eu não respeito, tá? Eu não acredito em retórica pela retórica. Eu não acredito na manipulação das emoções e dos sentimentos humanos. Eu não acredito na manipulação fria do sentimento religioso humano. Tá? Isso gera mais problemas do que soluções. Eu entendo que o mais importante é respeitar as afeições religiosas, né? As posturas religiosas de cada um. E apresenta a cada um a concepção que lhe é particular, que lhe é justificável, tá? Segundo a qual pretendeu ou pretende viver diante de Deus. Então, um grupo é o dos zombadores, os zombeteiros, os escarnecedores, né? Aqueles que ficam rindo, fazendo piada, né? Estranho que esse espírito está muito dentro da própria igreja. Né? O indivíduo que se propõe religioso está entre o zombador, aquele que zomba, que despreza, aquele que não leva a sério o anseio, a aflição, a necessidade do outro. Estranho isso. Muito estranho os dias de hoje. Reflexo, creio eu, dessa confusão entre espiritualidade e materialidade. Não é? Um pastor chamara um indivíduo, um cristão, de fracassado. Mas que pastor é esse? Que chamado é esse? Que vocação é essa? Vocação a quê? Vocação à ofensa, a insulto? Na Bíblia ele parece se apresentar como o zombador. Na Bíblia ele se apresenta como o escarnecedor. Na Bíblia ele se apresenta como o pecador. Então é importante nós separarmos isso, na minha opinião, nós separarmos. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. As pessoas estão preocupadas com a condução do governo social, político, mas na verdade o que o Estado quer, o que o Estado requer é impostos. Então, no que diz respeito à amada pátria brasileira, pague os impostos, pague os tributos e amém. Nada mais devemos ao Estado do que os nossos impostos. Valendo que temos o direito até de eleger os nossos governantes, né? É importante salientar isso, somos co-responsáveis ou co-participantes da boa ou má administração dos recursos públicos. E a Deus o que é de Deus. O devido louvor, a adoração, né? A postura de reverência, não há motivo para confundir isso. O Estado não é Deus. Os representantes dos estados, dos governos,
os representantes do governo, do Estado brasileiro, seja qual Estado for, não são representantes de Deus. Não são representantes de Deus. Tá? São instrumentos do governo de Deus, do governo soberano de Deus. Mas é um completo mistério para nós a maneira como Deus atua nessas áreas. Estamos estudando, falando, mas o mistério permanece. O mistério não é retirado, porque Deus usa tanto o santo quanto o ímpio no que diz respeito à condução da humanidade no propósito que ele, o próprio Deus, estabeleceu. Então a nossa vida deve ser pautada por uma vida de respeito às instituições, pagando-se os devidos impostos, e haja impostos, que sempre estão aumentando ou criando, de vez em quando falam que vai diminuir, mas nunca diminui nada, e a Deus a devida reverência, a devida adoração, o devido culto e a consequente vida de oração. Então esse escritor passa a propor a Bíblia como ferramenta, como instrumento da condução ou do desenvolvimento pessoal de uma metodologia de oração. Então nós veremos as diversas posturas apresentadas na palavra de Deus no que diz respeito à vida de oração. O ímpio é apresentado como sendo o zombador, religioso ou não. Se é um mestre religioso, se é um sacerdote, não importa. É o caráter que revela o indivíduo. São as ações do homem que revelam o seu caráter, o seu pensar ou o seu agir. Há ímpios que não estão engajados na vida religiosa, mas mantêm uma postura de respeito. Ainda que seja no silêncio. E muitos tagarelas se comportam como os ímpios, muito embora façam questão de apresentar-se como profundamente espirituais. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Aquele que teme a Deus não se associa aos zombadores. Essa postura irreverente, inconsequente, num ato de destruir o outro através das palavras, né? Uma tentativa de desconstruir o outro através da zombaria, da mentira e por aí afora, as ferramentas do inimigo. As nossas devem ser em Deus. E a oração se apresenta como principal ferramenta. Por quê? Porque há um futuro, porque haverá um julgamento. Toda liberdade dada ao ser humano, ela não é uma liberdade absoluta. A liberdade, ou como alguns defendem aí, o livre-arbítrio, ele tem consequências. Somos responsáveis diante de Deus com o que fazemos, com o que Deus nos concedeu. Mas você fala, o que Deus me deu? A vida, a consciência, a liberdade, o direito e a obrigação de decidir-se, de posicionar-se no que diz respeito às questões mais importantes. E a mais importante diz respeito à fé, que é o que nutre a alma, o espírito, é o que desenvolve as afeições religiosas, ou o sentimento religioso devidamente peneirado dos excessos humanos, criando uma vida de satisfação, de alegria e de perfeita paz. A vida de oração nos permite manter esse estado de consciência de quem somos nós e de quem é Deus, de que não só devemos, mas também podemos nos aproximar de Deus em oração, ainda que Deus não esteja distante de absolutamente ninguém. A oração tem o objetivo principal de não permitir que esqueçamos jamais quem nós somos e quem é Deus e quais são as razões e as consequências dos nossos atos e do nosso viver. Pois conhecer a Deus, pois conhecer o Senhor, é o caminho dos justos ou dos justificados pela fé. E o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Que a Bíblia declara que haverá consequências. E essas consequências serão eternas. A pessoa que não cultiva o hábito da oração, a pessoa que não cultiva a postura de reverência diante de Deus, ela tende a questionar a soberania de Deus, ela tende a questionar a bondade de Deus, ela tende a questionar a graça eterna de Deus, murmurando, reclamando de Deus
de Deus, insinuando que Deus não se importa, que Deus é indiferente, que seria melhor viver em pecado ou seguir o caminho que outros seguiram, porque estão bem, estão felizes, estão com dinheiro, os filhos, os netos estão saudáveis, ao passo que eu, que temo a Deus, enfrento dificuldades. A Bíblia declara que todo aquele que deseja viver piedosamente, todo aquele que deseja viver em santidade, santidade não é nada de ridículo, não é nada de absurdo. Santidade é a vida de devoção, é a vida que guarda os devidos cuidados e respeita os limites estabelecidos por Deus e sua palavra. Todo aquele que quer viver piedosamente ou religiosamente sofrerá perseguição. É o que a Bíblia declara. Alguém se incomodará. E, às vezes, esse alguém é alguém que não está necessariamente afastado da religião. É alguém que está lá. É alguém que está lá coordenando, é alguém que está lá dirigindo, é alguém que está atuando, mas que, infelizmente, rompeu seus laços, né? Rompeu os laços estabelecidos com Deus, está sendo, de alguma forma, disciplinado pelo Espírito Santo, mas não aceita a disciplina, não aceita a correção, e, ao invés de voltar-se para Deus, de humilhar-se diante de Deus, ele prefere extrapolar a sua raiva, o seu ódio, a sua ira, a sua indignação sobre os outros. Esses supostos líderes que reclamam de tudo e de todos e que dizem conhecer aí o caminho da vida e da morte e que se consideram mais aptos do que o próprio Moisés ou o próprio Abraão, dizendo aqui e acolá, este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. A Bíblia declara que nós não devemos seguir a tais homens, nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Marco, você está pregando rebelião? Não, eu estou pregando obediência e submissão a Deus. Os líderes humanos não são nada além do que são humanos, falhos, de competência muitas vezes questionáveis. Tem um ministério, nós vamos falar dos dons de ministérios, vamos falar de todos os dons, mas o servir a Deus através da igreja é um ministério bastante específico, tem um nível de exigência bastante regrado na Escritura Sagrada. Mas o objetivo é falar oração. Não há liderança boa ou má que te impeça de manter a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de oração. Não há criatura humana ou sobre-humana capaz de impedir que as suas orações cheguem ao Todo-Poderoso Deus. E não há, nós aprenderemos aqui, limites para orar. Não há limites para apresentar a nossa vida, a nossa realidade diante de Deus. Não há limites para a confiança em Deus. Como também não há limites para a submissão e obediência a Deus. A vida de oração não é uma vida de submissão ao homem. A vida de oração é uma vida de submissão a Deus. É o que, de fato, expressa o espírito ou a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade humana. Seguiremos aqui a proposta apresentada sobre o método de oração nos próximos vídeos, nos próximos momentos. O mais importante é ficarmos abençoado com felicidade, a sua felicidade, as razões para a sua felicidade, tudo que te proporcionará um espírito, uma mente, um coração alegre, feliz e saudável está em Deus, está em Cristo Jesus e está ao seu alcance pela fé e pela oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda a paz.